Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós vamos fazer uma dobradinha. Quando eu digo dobradinha é porque vamos ter duas aulas seguidas. Para não demorar muito, eu vou fazer duas aulas sobre a Revolução Científica junto com os Socráticos Menores. Enfim, hoje nós iremos começar os Socráticos Menores 2.0, que é o estoicismo. Finalmente, chegamos no estoicismo de verdade. Antes de tudo, vamos falar o que aconteceu com as escolas socráticas menores na época que estava iniciando-se o estoicismo. Aqui a gente vai encontrar a escola de Cirene e a escola de Megara, que eram os cirenaicos, que a gente ouviu falar. Hoje nós vamos conhecer o destino delas nessa época. Ela se separou em três vertentes, a escola cirenaica, que nós conhecemos como Egeia, Anicerides e Teodoro. Então vamos falar sobre essas três figuras que se tornaram as escolas de Cirene, cirenaicas. A Egeia, ela é o niilismo absoluto, vamos dizer assim. Que o prazer é inacessível, que a finalidade da vida é o prazer, mas o prazer ele não pode ser alcançado. E já que não pode ser alcançado, nós devemos ser indiferentes ao prazer. Então é a ideia de que nós queremos, mas nunca poderemos ter aquilo que nós queremos. Essa é a ideia da escola de Egeia, que foi a escola mais pessimista, a escola do método do negócio da filosofia. Essa era a ideia deles. Aí a gente vai ter a escola de Anicerides, que era a meio termo, que ela debatia muito contra o extremismo cirenaico, que era a questão da Egeia, combatia muito, e colocava valores que não seriam apenas o prazer para existir felicidade, como família, tradição, etc. Então não só existia o prazer, eles seguiram uma linha muito mais centrão das coisas. E nós temos o Teodoro, que é o nosso querido Ateuzola. Sim, aqui que surgiu a ideia de ateu com Teodoro, o cara que fudia mais o pessoal lá religioso nessa época. Teodoro, ele usava muitos argumentos dele para refutar essa questão de deuses. E é assim que chamavam ele de ateu. Ele era o primeiro vida louca ateu daquela época. Não é um conceito novo esse negócio de ateu, não. Aí tinha Teodoro nessa época aí, e ele era lá de Cirene. Depois de um tempo, ele pegou muitos conceitos também, o Teodoro e a escola dele, pegou muitos conceitos dos cínicos. Depois de um pouquinho de tempo, quando foi surgindo o cinismo e tal. Então ele foi se tornando um cara um pouco mais indiferente, quase igual a Egeia, mas ainda assim ele tinha o prazer de refutar os bichos lá. E eles foram indo até se tornarem o nada, vamos dizer assim. Nem nada mas tipo, eles iam para os próximos caras que estavam chegando. Então a escola, pouco a pouco ela foi sendo ultrapassada e até que foi para o esquecimento. Megara também foi a mesma coisa. Depois de um tempo, eles passaram a vida tentando destruir as obras de Platão, Sócrates e principalmente o próprio Aristóteles. A vida deles era isso só. Destruir Platão, Sócrates e Aristóteles e acabar com todas as coisas dele. Parece que eles eram muito mais sofistas do que filósofos nessa época aqui deles. Principalmente eles diziam que eles faziam projetos erísticos contra a potência de ser em ato, que era uma coisa que Aristóteles falava. Aí tinha todos aquelas... Parece até que uns bichos... Tem uns ateuzola que faz esses negócios que nem esses caras aqui, mano. Aqueles negócios do paradoxo lá. Deus pode criar uma pedra mais forte do que ele e tal. Esse negócio de paradoxo aqui, não era de hoje, não. Os caras lá de Megara faziam esses paradoxos como joguetes. E eles se ligavam muito mais na validade do juízo de identidade e não a lógica. Que é o que... Rapaz, mano, o que você vê hoje em dia? Você vê o quê? A validade do juízo de identidade e não o juízo lógico. Ou seja, puta que pariu, mano. A gente vive a mesma coisa da idade dessa época, só que em 2023. Isso aqui é interessante, como as coisas elas vão e voltam. É como se a gente se esquecesse. Conforme a gente vai passando o tempo, a gente se esquecesse e fizesse de novo. Aí tem gente que fala...
Ah, mano, a gente precisa estudar a história para não cometer os mesmos erros do passado. Mas continua cometendo, porra! Adianta o quê? Não adianta porra nenhuma, mano. Isso aí é só uma frase de efeito mesmo, que os caras cometem os mesmos erros de novo, mano. E agora a gente pode começar com o nosso cabeça de chave. Nosso primeiro cabeça de chave, Diógenes. O grande papai do estoicismo, quando começou, certo que tinha Antístenes. E ele também teve que babar muito ovo do Antístenes para ele conseguir ser o aluno, primeiramente. Ali teve muito babação de ovo porque Antístenes não queria que ele fosse discípulo. Ele é o primeiro Mendingles que existiu naquela época. O verdadeiro Dingles da época. Ele que iniciou essa parada. Antístenes não queria aceitar ele como aluno, ele teve que chupar muitas bolas para isso acontecer. E quando ele conseguiu, aí, mano, ele revolucionou a parada, mano. Quando ele conseguiu pegar as obras. Porque é tipo aquela coisa, mano. Antístenes, ele era um cara que ele não se fazia valer tanto quanto Diógenes, cara. Diógenes, no futuro, os caras fazem uma estátua pro cara, mano. Uma estátua com um cachorro do lado. Porque é o cara que sabia viver. Então, pra você saber viver, só basta você andar sujo e dormir. Pra você saber viver, é você dormir sujo e acordar limpo, porra. É tão fácil, porra. É por isso que eu me pergunto tanto, velho. Por que eu penso tanto, mano? Às vezes eu me pergunto isso, velho. Por que eu estudo tanto? Por que eu penso todo? Por que eu penso sobre tudo que eu faço? Se era muito mais fácil eu largar tudo de mão, cara. Isso é genial o que esses caras falam, mano. É tudo fácil pra eles, mano. A vida basta a si mesmo. Essa é a grande questão que Antístenes já estava colocando. Só que Diógenes, ele levou isso ao infinito mesmo, ao extremismo fudido mesmo. Dizem que teve até o negócio lá do imperador que chegou pra ele e disse: o que é que você quer, Diógenes? Eu quero que você saia da frente aí que você tá tapando o sol, porra. Tem até essas paradas aí. Aí Diógenes aceitou Crates, que é um dos alunos dele, que também foi um dos eminentes cinistas da época. Cinistas. Então, aqui estava surgindo o cinismo, tá ok, galera? A arte do cinismo era a vida bastar a si mesma. Ou seja, você não precisa de nada, mano. Você não precisa comer direito, você não precisa viver direito, você não precisa dormir direito, você não precisa nem transar, mano. A vida, só por você estar vivo já é o suficiente, mano. Essa filosofia que iniciou-se o cinismo. O cinismo, basicamente, era essa a ideia base que Diógenes falava lá. Aí tá aqui, ó. Vamos falar mais um pouquinho de Crates. O que ele fazia? Diógenes que chegou pra ele e disse: e aí, mano? Você quer fazer parte aqui da trupe, mano? Aí Crates falou: mano, o que eu faço, mano, pra entrar aí? Como faz? Aí ele: dá tudo que você tem aí, velho. Anda, dá tudo essas porra aí que você tem aí. Aí ele deu. Inclusive ele deixou uma cláusula pros filhos dele, que se os filhos dele quisessem seguir a filosofia, eles iam ficar pobres. Esse era o requisito. Se vocês quisessem ser uma pessoa normal, aí vocês tinham o meu dinheiro. Mas se quisessem ser filósofo, aí eles iam ter que perder o dinheiro deles e doar. Você acha que os filhos dele... Pensando bem, você acha que os filhos dele quiseram ser filósofo, mano? Tá bom aí, uma cláusula boa aí, ó. Aí outra coisa aqui que tem de interessante no cinismo. Fama e riqueza é algo ruim. Pobreza e obscuridade é algo bom. E também Crates casou-se, depois de um tempo ele casou com uma mulher que era sinistra, que era do movimento do cinismo lá tal, e casou a filha dele experimentalmente. Que foi se eu não me engano, foi por 30 dias que ele casou experimentalmente a filha dele, só para ver se era bom, só para fazer o teste, sabe? Mas a grande questão é, tanto fama, quanto riqueza, tanto problema, pobreza, obscuridade, os caras sempre levam para isso, mano. É ruim, é a puta que pariu. Os caras não sabem que tudo na vida tem coisas prós e contra, mano. Fama tem o prós e contra, riqueza também tem um prós e o contra, pobreza tem o pró e o contra, e a obscuridade também. Tudo na vida tem algo a favor e desfavorável, mano. Mas os caras não aprendem, mano. Aí outra coisa importante também do Diógenes era o sentimento de não ter nação. Não ter nação, não ter pátria, não ter porra nenhuma. Vocês vão se lembrar, lá nos vídeos anteriores, quando eu dei a introdução, o que estava acontecendo.
sentimento de cosmovisão, mas perda de identidade. Aí agora nós chegamos à época de caras que tão pouco se fudendo pra Estado, pro caralho a quatro, foda-se, mano. Aí quando os caras perguntavam pra Diógenes, onde é que você mora? Aí ele dizia basicamente isso aqui, ó. Onde existe espaço é onde é possível, e onde é possível viver bem é onde eu moro. Então era isso que ele dizia. Onde existe espaço e aonde eu possa viver bem, aonde é possível viver bem, é onde eu moro, é o meu estado. Era isso que ele dizia. Era o sentimento de Apólide, que era contra a polis. Foda-se a polis, mano. Onde eu puder morar, eu tô indo lá, cara. Aí aqui vem a chave do negócio também. O porquê que Antístenes era tão fraco comparado a Diógenes e o movimento cinista? Porque eles faziam a mesma coisa que acontece hoje em dia. Atacam pela cultura e a literatura. Exatamente isso. Diógenes e o cinismo ganhou poder naquela época porque eles faziam literatura. Eles estavam dentro da cultura. Existia uma máquina cultural moendo lá com força. E eles misturavam conteúdo deles dentro dessa literatura e dentro dessa cultura. Então eles botavam, tem conhecimento de cinismo aqui, só que ninguém vai escutar numa praça o que eu estou falando. Então eu vou criar obras literárias que vão chamar as pessoas para o cinismo. Aí a chave que muito hoje em dia é utilizado, as pessoas pensam que foi criado pelo progressismo. Não, meus caros colegas, isso aí já existe faz tempo. Os caras eles estão se apropriando de algo que já existe há muitos anos. E Diógenes foi tanto Diógenes quanto o movimento cinista trabalhava com isso. Tanto que ele ficou extremamente famoso, até mesmo quando Roma tomou tudo. Quando Roma tomou tudo, ainda assim fizeram a porra de uma estátua para ele. De tanto poder que ele tinha, o poder cultural. E também tinha as obras que eles faziam zoando tudo mesmo, botando pra fuder lá. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima aí, galera. Valeu!